Olá, é muito bom estar com você mais uma vez. Estamos diante da Bíblia nesse momento e usaremos mais um texto para a nossa meditação. Somos agradecidos a Deus pela liberdade que temos de carregar esse livro, ler, estudar e aprender coisas grandiosas através da sua mensagem. E hoje estaremos lendo apenas um versículo no livro de Apocalipse. Trata-se do capítulo 3, verso 20, quando Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis aí um grande texto, como disse. E esse texto mostra Jesus à porta a bater. Ele está visitando cada pessoa, cada coração, batendo a porta da sua vida. Mas é interessante que pensemos um pouco sobre essa posição de Jesus. Jesus à porta a bater. É claro que o coração humano é, de forma natural, trancado para Deus e trancado para Jesus Cristo. O homem natural sempre se opõe a Deus e sempre se opõe a tudo que é espiritual. Isso foi assim desde o início. Desde o jardim do Éden com Adão e Eva, houve oposição àquilo que Deus havia determinado. Por isso a necessidade de paciência exercida por Jesus em esperar e bater incessantemente a porta do coração de cada pessoa. Ele deseja entrar e ele está à porta a bater. Ele insiste em bater a porta porque ele deseja o nosso bem, porque ele nos ama. Como diz a Bíblia, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E por causa deste amor, ele insiste em bater a porta do coração humano. Quando o coração está fechado para Cristo, na verdade, esse coração está fechado para a verdade, está fechado para a luz, está fechado para o bem, está fechado para a santidade e também para o grande amor de Deus. Quando alguém se fecha para Cristo, ele se fecha para muitas outras coisas. Infelizmente, essa é a situação da humanidade de um modo geral. As pessoas estão mantendo Cristo do lado de fora dos seus corações, mantendo Cristo, fora, completamente fora de suas vidas. E é interessante porque mesmo aqueles que dizem ter aberto os seus corações para Deus, às vezes se trancam, ainda que sem perceberem, a influência da presença do Espírito Santo, se trancam à obediência aos preceitos e ensinos de Jesus, se trancam à própria palavra de Deus. O apóstolo João diz em João capítulo 1, verso 11, Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então veja, suas doutrinas, os seus milagres, estavam dizendo quem era Jesus, estavam mostrando de onde ele tinha vindo. Contudo, poucas pessoas o aceitaram, poucos o receberam como sendo o Filho de Deus, como sendo o Messias prometido no Velho Testamento. Apenas alguns. Jesus achou as portas dos corações humanos fechadas desde a sua vinda aqui neste mundo, nos primeiros momentos que ele viveu aqui. Se formos pensar, desde o seu nascimento, a Bíblia diz que ele não encontrou lugar naquela hospedaria em Belém. Não havia lugar para Jesus. As pessoas estavam fechadas para ele. Mas graças a Deus, alguns poucos corações se abriram, foram abertos pelo supremo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, pelo fato de terem crido
em Jesus. Por isso a Bíblia diz ainda em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então gostaria de ver com vocês algumas lições importantes nesse texto da palavra de Deus. E nós poderíamos aqui começar com uma pergunta, né? Por que Jesus está à porta a bater? Ou por que as pessoas não abrem os seus corações para Jesus? Uma vez que a Bíblia prova a sua divindade, a Bíblia prova a sua missão de salvar. Cristo, em várias ocasiões de seu ministério, argumentou com as pessoas, dando-lhes demonstrações muito claras de ser ele o Messias, aquele que havia sido prometido durante toda a história do Velho Testamento, e ele tinha vindo para buscar e salvar todos aqueles que se encontravam perdidos. E nós encontramos, pelo menos em João capítulo 5, versos de 33 a 40, algumas provas da divindade de Jesus, algumas provas sobre a sua missão. Nós temos nesse texto vários testemunhos mostrando que Jesus é o Messias prometido, mostrando quem de fato ele era, o que ele viera a fazer. E aí nós vemos esses testemunhos bonitos que nós encontramos nesse capítulo 5 de João, de 33 a 40. O primeiro testemunho que nós encontramos aqui sobre Jesus foi o testemunho de João Batista. Versos 33 e 34, João diz, e é isso o próprio Jesus mostrando: vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isto para que sejais salvos. Então veja que quando João começou o seu ministério, ele deu testemunho a respeito de Jesus, da sua missão, né, como Messias, da sua vinda a este mundo para buscar aqueles que estavam perdidos. Então, se os homens não creram, não foi por falta de um testemunho, mas foi por causa da incredulidade e não por falta de provas de que Jesus Cristo de fato é o Messias prometido. Depois nós temos o testemunho das próprias obras de Jesus, versículo 36. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o testemunho de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim que o Pai me enviou. Quer dizer, todas as coisas que eu estou fazendo, todos os milagres que estão acontecendo, são provas de que o Pai me enviou. E aí nós vamos encontrar durante o seu ministério muitas exclamações como esta, as pessoas dizendo: quem é este? Quem é este homem que até os demônios lhe submetem? Quem é ele que tem poder para expulsar demônios? Quem é este, né, que a própria natureza lhe obedece? Ele pediu ao vento e ao mar que se calassem e tudo parou. Quem é este que tem poder para perdoar pecados? E assim por diante. Nós vamos encontrar nas páginas dos evangelhos, principalmente, né, várias exclamações do povo, né, simplesmente admirados do poder de Jesus Cristo, né, da sua vida, do seu testemunho, tudo aquilo que ele estava fazendo. Então o testemunho das obras de Jesus impressionavam as pessoas que viviam naquele tempo. Mas também temos nesse mesmo texto o testemunho direto do Pai. Versos 37 e 38 diz assim: e o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma,
a palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que me enviou. Então veja, Deus deu testemunho de Jesus em várias ocasiões. Vou colocar aqui pelo menos 2 ocasiões. No batismo, em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus foi batizado, ouviu-se a voz de Deus dos altos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muita alegria. Todos ouviram isto. E também no monte da transfiguração, quando ouviu-se a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, a ele vocês devem ouvir. Mateus capítulo 17, versículo 5. Então veja que o próprio Deus falou diretamente, dando testemunho a respeito de Jesus, mostrando que Jesus era o seu filho, o prometido, o Messias que havia sido prometido no Velho Testamento. Mas além disso, nós encontramos o testemunho das Escrituras, no versículo 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, onde quer que abrirmos a Bíblia, nós temos o testemunho a respeito de Jesus. Então, o que está escrito nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, são provas incontestáveis de que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o Messias prometido, é aquele que veio buscar e salvar a todos que estavam perdidos. Então todas as profecias do Velho Testamento se cumpriram. Você vê, por exemplo, Isaías capítulo 9, onde fala que Jesus nasceria em Belém da Judéia. Ele nasceu em Belém. Em Isaías 53, que fala da sua morte, sendo levado para o matadouro como cordeiro, sem abrir a boca, e foi exatamente isso que aconteceu. Então toda a escritura do Velho Testamento tem se cumprido, e as que ainda não se cumpriram, se cumprirão nos próximos anos, no futuro. Então veja bem, nós temos aqui vários testemunhos. O testemunho de João Batista, que foi o precursor de Jesus, o testemunho das obras maravilhosas que Jesus fez, ressuscitando mortos, curando pessoas paralíticas, curando toda sorte de enfermidade, e nós vemos tantos milagres acontecendo, como multiplicação de pães e peixes, e tantas outras coisas. O testemunho direto de Deus, através do momento do batismo, da transfiguração. As Escrituras também dão provas poderosas da veracidade, da divindade de Jesus, da sua missão como Salvador do mundo. Contudo, diz Jesus, com grande dor e tristeza no coração, lamentando a dureza dos corações das pessoas que se trancaram para ele, ele vai dizer no versículo 40, ainda do capítulo 5 de João: mas não quereis vir a mim para terdes vida. Quer dizer, mesmo diante de todas essas provas, vocês não querem vir a mim para receber a vida eterna. E esta é a realidade. As pessoas não querem vir a Jesus para ter a vida eterna. E essa oposição a Cristo, ela tem se manifestado de 2 maneiras. Primeiro, é uma oposição natural do ser humano, que é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e por causa do pecado se opõem a Deus. Então, uma oposição natural àquele que veio a este mundo para entregar a sua vida, para morrer na cruz pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo fala sobre isso dizendo: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, visto que não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 8, verso 7, mostrando então a natureza humana, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Então isso que tem acontecido.
Daí mesmo o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, ele diz: é Deus que opera eficazmente em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então entendemos que se não fosse, a insistência do Senhor Jesus em bater a porta, ninguém seria salvo, ninguém jamais seria perdoado dos seus pecados. Mas por causa dessa insistência da graça e misericórdia de Deus, há possibilidade de salvação. Também nós percebemos na Bíblia que esta oposição a Cristo é voluntária. De graça as pessoas se opõem a Jesus, não se opõem a coisas erradas do mundo, mas se opõem a Jesus. Então é a rebelião da vontade de Deus contra os ensinamentos de Deus na sua palavra, contra os ensinamentos de Jesus, o que se constitui a mais tremenda das oposições, porque o ser humano, o homem, voluntariamente, ele tem ido pelo caminho da desobediência, da rebeldia, levando a sua alma para o inferno. E lamentando Deus, dessa tão deplorável situação que o ser humano vive, o salmista, no Salmo 81, versos 11 e 12, Deus dizendo assim: o meu povo não escutou a minha voz, e Israel não me quis, e assim os deixei andar segundo a obstinação dos seus corações, para que seguissem os seus próprios conselhos. O mundo está como está, por escolha própria. Deus planejou tudo de melhor para a humanidade, mas as pessoas têm se afastado voluntariamente, têm rejeitado a Deus, têm rejeitado a Bíblia, têm rejeitado a palavra do Senhor, rejeitam tudo que é de Deus para ficar com os seus próprios pensamentos, como diz aqui, com os seus próprios conselhos. Então esse é um grande problema. Agora, a segunda coisa que eu gostaria de pensar com vocês: quais seriam as barreiras, quais seriam os obstáculos que impedem a entrada de Cristo no coração de uma pessoa? Quais seriam? Naturalmente, há inúmeras barreiras que poderemos mencionar, que impedem a entrada de Jesus Cristo no coração de homens e mulheres desse tempo, deste século. Mas vamos aqui pensar em algumas barreiras junto com você. Quais seriam as principais barreiras que estão impedindo que o ser humano abra o seu coração, ouça a voz, ouça a batida de Cristo, abra o coração e convide Jesus para entrar no seu coração? Eu diria que a primeira barreira é a falta de conhecimento, ignorância mesmo, Então as pessoas têm falta de conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Então, se o conhecimento é a chave que abre o coração para Cristo, conforme nos ensina o próprio Jesus, dizendo aos intérpretes da lei, Lucas capítulo 11, verso 52, ele diz: porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto, vocês mesmos não entram e ainda impedem os que estavam entrando. Jesus está se referindo aos líderes religiosos, aqueles que têm o conhecimento, que pegaram a chave do conhecimento, quer dizer, que conhecem a palavra, ou que pelo menos deveriam conhecer a palavra e deveriam ensinar essa palavra ao povo em geral, mas eles fecharam, pegaram essa chave do conhecimento para si, nem entram no reino de Deus e nem permitem, nem deixam que as pessoas entrem. Então ele está se referindo aqui a todos os líderes religiosos que têm responsabilidade com a vida espiritual das pessoas e estão impedindo que as pessoas entrem no reino de Deus. Foi o que Jesus disse numa outra ocasião: se um cego, referindo-se ao líder religioso, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco.
E é isso que tem acontecido. Muitos cegos tentando guiar outros cegos. Pessoas que não conhecem a Bíblia tentando ensinar a Bíblia. Pessoas que não têm o mínimo conhecimento, a mínima experiência com Deus, tentando falar sobre Deus. É um cego guiando outro cego. Daí a razão de Jesus Cristo ter falado com a mulher samaritana, que estava incrédula quanto ao ensino de Jesus. Ela não sabia onde adorar a Deus. Ela disse: olha, vocês judeus dizem que o lugar de adorar a Deus é Jerusalém, lá no templo. Nós samaritanos achamos que é no alto, no Monte Gerizim, onde de fato é o local onde devemos adorar a Deus, E Jesus então explicou para ela. Jesus disse: olha, se você tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhes teria pedido, e ele te haveria dado água viva. E ele disse: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Se você tivesse conhecimento, se você me conhecesse, soubesse quem eu sou, você lhe pediria água de beber, e ele te daria a água da vida. Que coisa linda esse texto, João capítulo 4, a partir do versículo 10, é algo assim impressionante. Então veja, que se os pecadores tivessem conhecimento, vamos dizer assim, abrissem os seus olhos, como aconteceu com Bartimeu, lá no caminho de Jericó, se rogassem insistentemente a Jesus, e reconhecesse o seu estado miserável de pecadores, se convertessem, das trevas para a maravilhosa luz, deixassem o poder de Deus fluir em suas vidas, naturalmente seriam completamente diferentes, mas as pessoas, não querem mudança de vida. Então, quando reconhecemos os nossos pecados, também recebemos a remissão, o perdão dos nossos pecados, e recebemos a herança entre aqueles que são salvos. Então, cada pessoa precisa ter consciência do perigo que é estar longe de Cristo. É preciso exclamar como o carcereiro de Filipos: que farei para me salvar? Ou então, precisam clamar: mostra-me o caminho para Cristo, ajudem-me. Tem misericórdia de mim, Senhor, como Bartimeu exclamou. Então essas pessoas que exclamaram diante de Deus, elas tiveram oportunidade de encontrar o caminho, tiveram oportunidade de conhecer Jesus. Então sempre é necessário que sintamos sede de salvação, e possamos clamar a Cristo pela salvação, e Ele nos dará. Então o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele diz: olha, tenham cuidado, ele diz: nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. E é exatamente isso. O papel de Satanás é cegar o entendimento, é manter as pessoas na ignorância, é manter as pessoas sem conhecerem a palavra de Deus. E isso tem levado muita gente ao inferno. Então, falta de conhecimento, essa é uma grande barreira, para as pessoas abrirem o seu coração a Jesus Cristo. Então veja que para obter a salvação, é necessário que a pessoa sinta o seu estado de miséria espiritual e que reconheça a necessidade urgente de um Salvador. Isso é natural. Veja bem, sem o reconhecimento da enfermidade, ninguém procura médico, ninguém toma remédio. Então só procuramos um médico quando reconhecemos que estamos doentes.
Essa é a grande e urgente necessidade das pessoas. Reconhecer, né, a sua doença espiritual. Pecado é a pior de todas as doenças. E procurar Jesus. Ele é o único médico, e a Bíblia o chama médico dos médicos. A segunda barreira, e que tem impedido as pessoas de abrirem o seu coração a Jesus, é a incredulidade. Então a incredulidade é um dos mais fortes empecilhos que Satanás usa para que as pessoas não abram os seus corações a Cristo. E este é um pecado que não só fecha o coração do homem, mas também afasta a mão de Deus de sobre a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E incredulidade é não ter fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador de todos que o buscam. Então a incredulidade fecha o coração da pessoa, a incredulidade afasta Deus da sua vida. Mateus, capítulo 13, verso 58, nós temos aqui a narração sobre o ministério de Jesus, e Mateus diz: ele não fez muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade do povo. Jesus estava fazendo milagres em todos os lugares, mas não fez muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade do povo. E é isso mesmo, incredulidade é cegueira de entendimento. Então a Bíblia enaltece tanto o poder da fé, que chega a dizer: tudo é possível ao que crer, e que ela, a fé, é capaz de transportar montanhas. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, a palavra não opera no coração da pessoa. Eu posso pregar, mas essa palavra só vai fazer efeito na vida de alguém se a pessoa acreditar nela, na palavra de Deus. Então o milagre depende da fé na palavra. E sobre isso podemos destacar o que o escritor aos Hebreus disse, capítulo 4, verso 12, ele diz assim: na verdade, a nós tem sido evangelizado como a eles também, mas a palavra da verdade não lhes aproveitou. Por que não lhes aproveitou? Porque não foi unida com a fé naqueles que a ouviram. Então a palavra só tem proveito para aqueles que acreditam. Quem não acredita, a palavra não tem nenhum proveito, não vai fazer nenhuma diferença. Então essa é uma barreira terrível. Incredulidade é terrível no coração de uma pessoa, e hoje há muita gente incrédula. A terceira barreira, que impede mesmo de Cristo entrar no coração, é o orgulho. O orgulho é uma barreira que impede a entrada de Cristo no coração do ser humano. O coração humano é naturalmente orgulhoso, soberbo. A Bíblia fala muito sobre isso, centenas de versículos falando sobre isso. É tão grande esse orgulho que Paulo escreveu a respeito dos orgulhosos várias vezes. Por exemplo, Romanos 10, 3, ele diz: sendo ignorantes da justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Olha o que o orgulho faz, Então, além de não conhecer nada sobre a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça divina. Então o orgulho entorpece a mente, para não se rebaixar à confissão dos seus pecados, ao reconhecimento da sua miséria espiritual e a submeter-se inteiramente à justiça de Deus. O orgulho impede a pessoa de tomar uma posição diante do Evangelho de Cristo. A natureza orgulhosa escolhe antes o caminho da destruição, prefere o caminho da destruição do que negar-se a si mesmo em humilhação e renúncia da sua própria natureza humana. A sujeição
a Cristo e a sua palavra. Então essa nós sabemos que é uma condição indispensável que Cristo estabelece, né, para aquele que quer ser seu discípulo. Precisa renunciar à sua natureza humana e pecaminosa, e orgulho muitas vezes impede que isso aconteça. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então o orgulho, né, confia demais em sua justiça própria. Só que justiça própria não salva. Isaías disse que as vossas justiças são para mim como trapo de imundícia, né? Então aquilo que o homem tenta fazer de bom para conquistar a salvação diante de Deus é como trapo de imundícia. Só vale a justiça de Cristo, né? Então é necessário que as pessoas se aproximem de Jesus e experimentem a misericórdia e o perdão de Jesus Cristo. E a quarta barreira que impede a pessoa de abrir a porta a Cristo é o hábito do pecado, né? Pecar, né? Então o pecado impede que a pessoa abra o coração. A vida impura, a vida de pecados, elas expulsam Jesus, não permitem a entrada de Jesus. O pecado toma o lugar de Jesus no coração da pessoa. Então muitos dizem que abrem o seu coração para Jesus, mas não abrem só para Jesus, abrem também para os vícios, para o ódio, para a vingança, para os apetites da carne, né? E com essas companhias Jesus não pode conviver. Ele retira-se triste, né? Porque moralmente ele está sendo desprezado. Então muita gente que diz que crê em Cristo, que tem Cristo no coração, mas também tem toda sorte de pecado dentro do seu coração, e isso mostra que Cristo não está presente, né? Então esse hábito de pecar é algo terrível na vida da pessoa. O homem habitualmente, ele habituou-se ao pecado, né? E ele fez do pecado um hábito para a sua vida. Então ele vai criando aversão às coisas de Deus. Ele cria uma insensibilidade, né, à infração às leis de Deus e à ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, tornando-se insensível, né, àquilo que ele pratica, os pecados que ele pratica. Por isso a maioria das pessoas acha que os pecados fazem parte da vida da pessoa, né? E nem acham que é pecado, são coisas que fazem parte, sabe que desagrada a Deus, mas acha que essas coisas fazem parte da vida, então estão vivendo contra o próprio Deus. Daí a triste exclamação do profeta Jeremias, capítulo 13, verso 23, ele diz: acaso pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Então podereis vós também fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal? Então o pecado se torna um hábito que o afasta de Deus. E essa é a razão, porque é muito difícil uma pessoa adulta, uma pessoa na velhice, né, abrir o coração para Jesus, porque ele já está habitualmente, né, já fez do pecado um hábito da sua vida. Então ele tem hábitos pecaminosos desde a sua mocidade. Então ele vive uma vida contrária a Deus e a sua palavra. Mas não devemos desanimar, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus, né? E nós sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. E graças a Deus muitas pessoas têm sido transformadas. Ainda com todos esses problemas, Jesus tem poder para mudar tudo na vida de uma pessoa. Então veja, encerrando aqui a nossa meditação, todos esses obstáculos que existem na vida da pessoa, né, todos eles se removem quando nos aproximamos de Cristo. Olha o que diz Malaquias 3,7: aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Ou, em outra versão,
tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Aqui está o segredo para que Cristo entre no coração de cada pessoa. Se aproximar dele com o reconhecimento de pecado, com arrependimento, e sem dúvida experimentará o perdão dos seus pecados e o novo nascimento. É isso que a Bíblia diz. Então, a graça onipotente opera a maravilhosa transformação e, consequentemente, a abertura do coração para a entrada de Cristo. Mas precisamos nos lembrar que esta graça só opera naquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando cremos que isso é possível, o impossível acontece, né? Então, lembremos-nos de que essa graça, ela opera no coração pela misericórdia de Deus, naquele que crê na palavra do Senhor. Então, a obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus. Aí poderíamos perguntar, mas por que o mundo não se converte? Por que todas as pessoas não se convertem? Porque as pessoas rejeitam a salvação, não querem, não se convertem porque não querem, né? Então, efetuar a salvação é obra da soberania de Deus. Receber a salvação é ato da fé de pessoas arrependidas. Deus salva, né? Incontestavelmente Ele salva todas as pessoas, mas a pessoa precisa querer, né? Precisa se arrepender, reconhecer seus pecados, confessá-los a Jesus e colocar a sua vida nas mãos de Deus. Então, ouça a exortação do próprio Senhor Jesus Cristo: porfiai em entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ele. Então, está aqui diante de você a palavra do Senhor. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus está à porta a bater. Compete a você abrir a porta e convidar Jesus para entrar. Portanto, meu prezado amigo, nesse momento que você está ouvindo a palavra de Deus, abra o seu coração, convide Jesus para entrar na sua vida. Faça isso em oração. Só diga assim: Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador, estou arrependido dos meus pecados e confesso-os a Ti neste momento. E agora eu te convido para entrar no meu coração. Entra, Senhor Jesus, na minha vida, mude a minha vida. Amém. Se você fizer essa oração, então Jesus vai entrar na sua vida e Ele vai transformar todo o seu ser, e além disso te dá a vida eterna, vai te dar a salvação. Que Deus o abençoe e o ajude nessa experiência maravilhosa de salvação, de vida eterna.